Glórias a Deus. Fico feliz por você estar mais uma vez comigo. Quando acaba o primeiro período, eu corro lá pro laptop para ver quem que entrou. Eu fico feliz quando eu vejo a sua saudação, porque eu sei que você esteve comigo. Quero saudar especialmente a nossa irmã Menísia, que conseguiu, depois de um tempo, acesso à internet. Eu não sei se ela mandou mensagenzinha aí no Facebook, mas ela está podendo assistir conosco. Quando ela me contou no meio da semana, ela ligou para mim e falou: pastor, eu estou agora com o WhatsApp e tal. Eu fiquei contente, fiquei muito feliz, porque desde o início da pandemia ela não tinha acesso ao nosso contato, nosso convívio. E aí ela começou a postar lá no grupo da igreja, aí depois ela me ligou ontem e falou assim: pastor, eu estou tentando me controlar, mas é tão bom, né? Ontem, também, anteontem, né? Foi na sexta-feira, recebi a mensagenzinha do filho da Esther, que eu compartilhei lá no grupo da igreja. A palavra de Deus diz que da boca das crianças procede o verdadeiro louvor. E aí ele falava assim que ele estava morrendo de saudade das pessoas da igreja, mas que ele entendia que tinha que se cuidar. É uma alegria ver uma nova geração. Uma nova geração que, mesmo em tenra idade ainda, já entende a importância de estar junto com os irmãos. E isso também é uma manifestação do amor de Deus. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o amor ágape, o amor de Deus, um amor que não é sentimental, não é emocional, mas é um amor em que você decide amar. Esse amor é, na realidade, o poder de amar os que não são amáveis. De amar as pessoas que nós não gostamos. Com esse amor, nós temos a capacidade de amá-los. Mas ele me magoou, mas eu o amo. Ele me entristeceu, mas eu o amo. Amo não em mim, amo em Cristo, através de Cristo. O cristianismo não pede que nós amemos nossos inimigos e os homens em geral da mesma maneira que nós amamos nossos entes queridos, porque isso é impossível. É impossível para mim. A medida de Jesus Cristo não. É a medida plena. Mas é impossível para mim eu amar uma pessoa como a minha filha, como a minha esposa, como o meu pai, a minha mãe. É impossível. Eu amo você, mas você está abaixo do amor da minha família. Isso é normal. E Deus sabe disso. E por isso que Ele não pede que você ame como, mas nós temos que demonstrar amor. Mas Ele exige que tenhamos a todo tempo uma certa atitude e direção da vontade para com todos os homens, sem nos importarmos quem são eles. Este amor, que é um amor que Deus espera que você manifeste, Ele exige. Não é um pedido. Deus, Ele não pede nada. Ele é soberano. Ele é o Rei dos Reis. Ele comanda e você faz. Mas eu não quero, vai fazer do mesmo jeito. Ele sabe o que é melhor. E Ele não permite que os seus filhos andem em caminhos tortuosos, tais que se percam. Ele realmente exige que tenhamos a todo tempo atitudes e direções de vontade para com todos os homens, sem acepção de pessoas. Qual, pois, é o significado deste amor ágape? A principal passagem para a interpretação do significado deste amor está em Mateus. Olha aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 43 a 48.
Mateus capítulo 5, versos 43 a 48, e assim diz a palavra de Deus. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Porque ele faz nascer o sol, o seu sol, não é o sol de qualquer um, é dele o sol, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não é algo a ser alcançado, mas é uma meta a ser perseguida. Sempre pense dessa forma. Os ensinos cristãos, eles são inalcançáveis, mas são objetivos a serem perseguidos. Você tem que pensar dessa maneira, porque senão você se frustra. Nessa passagem, somos ordenados a amar os nossos inimigos. Por quê? A fim de que sejamos como Deus. Não é que por amar o seu inimigo, a partir daí Deus vai falar assim, esse é meu filho. Não. Quer dizer que você vai ser reconhecido como filho de Deus. É como quando a gente vê os jogos, né, de futebol. Eu não sou um fanático em assistir jogos de futebol, assistia na época, Copa do Mundo e tal. Nunca fui aficionado a isso. Mas quando a gente vê nos jornais, quando as pessoas elas vão lá para os estádios assistir os jogos de futebol, eles colocam a camisa do seu time. E aí as pessoas elas estão com um só uniforme. Então, se você chega lá num jogo de Flamengo e Vasco, entendeu? Você está lá com a camisa do Flamengo, vermelho e preto, e você chegar no lugar, você não precisa perguntar onde que é a torcida do Flamengo e onde é a do Vasco. É só você olhar. As pessoas elas vão reconhecer você pelo aquilo que você está vestindo. E se você está vestindo a veste cristã, as pessoas vão te reconhecer como cristão. Não é cruz. Pode usar um crucifixo, mas isso não representa nada. O que representa é aqui, ó, dentro do coração. Qual é a ação típica que é citada? Deus envia a sua chuva aos justos e injustos, aos maus e aos bons. Não é simplesmente uma onda de emoção. É uma convicção deliberada da mente que tem como resultado uma política deliberada na vida. E a realização, conquista e vitória da vontade. Atingir o amor cristão exige a totalidade do homem. Exige não somente seu coração, mas também somente sua vontade. Sendo assim, duas coisas devem ser notadas. Primeiro, o amor humano para com o nosso próximo é obrigatoriamente o fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Você tem que amar as pessoas. Se você não desenvolveu ainda este amor por aqueles que vos perseguem, você tem que começar a praticar. De uma maneira bem assim, meio escondida, meio espião, você no meio das suas orações, você lembra daquele que te persegue e fala, Deus, abençoa a vida dele. Senhor, coloca o teu amor no coração dele, mas não é com ira, é com pesar. Um dos exemplos para mim, depois de Cristo, claro, para mim, mais fortes desse sentido, é a figura de Estevão, homem de Deus. Você vê isso lá em Atos. E aquele homem, ele está discursando e eles pegam ele e começam a querer agredi-lo. E ele dá uma aula de história bíblica, ele conta um resumão da história. E aí no final ele fala que ele vê nos altos céus a figura de Jesus Cristo sentado à destra do Pai. E aqueles homens ficam indignados porque eles não conseguem entender, porque é muito mais também um sentimento de culpa, porque eles foram
as ferramentas usadas para matar Jesus. E aquilo é um peso tremendo nos seus corações. Enquanto o apóstolo Estevão está sendo apedrejado, ele fala: Pai, que é moço, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí o texto ele é muito claro, e ele fala assim que quem estava atrás, guardando as vestimentas, as coisas lá, era um homem chamado Saulo. E a palavra de Deus diz que quando você abençoa a vida de inimigos, de pessoas que não são abençoadas, o Senhor ele deposita brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. E aquele homem não passou muito tempo para deixar de ser Saulo, o perseguidor, para ser Saulo, para ser Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Tudo isso é fruto do amor. O amor humano para com o nosso próximo é obrigatoriamente fruto do Espírito. O amor cristão não é natural, no sentido de que não é possível ao homem natural. O homem somente pode exercer esta benevolência universal sendo purificado do ódio, da amargura e da reação humana natural à inimizade, injúria e antipatia, quando o Espírito tomar posse dele e derramar no seu Espírito o amor de Deus. É só assim que vai poder haver a manifestação do amor. É algo que procede de Deus, mas que você também tem que se esforçar. O amor cristão, ele é impossível a qualquer pessoa que não seja cristã. Por isso que, quando você tenta falar com uma pessoa que não é cristã do amor de Cristo, ela não entende. Mas isso não te dá liberdade de parar de falar. Apóstolo Paulo fala para Timóteo, acho que é Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Não tem hora para isso. Você tem que ter sabedoria de como fazer. É aquele exemplo que eu sempre dou. Estou lá no metrô, 6 horas da manhã, tem um cara gritando. Aquilo ali muito mais me agride do que me abençoa. Você tem que procurar formas de você fazer que não agridam as pessoas. O amor cristão ele é impossível a qualquer pessoa que não seja cristã. Ninguém pode pôr em prática a ética cristã até que se torne cristão. Pode-se ver bem claramente a qualidade desejável da ética cristã. Pode-se perceber que é a solução para os problemas do mundo. Ética cristã. Eu lembro que quando eu estava fazendo meu curso de teologia, eu tive essa matéria com o pastor. E ele começou a apresentar questões para a gente em que você começa a responder de maneira... E aí ele começa a apresentar. E se fosse assim? E se fosse assado? Por exemplo, eutanásia. Eutanásia é você matar aquele que está doente e não tem mais condição de se recuperar. Será que é uma decisão de amor? Será que não é? E conforme você vai afinando isso, vai ficando cada vez mais difícil. E ele falava assim, podemos matar? Não! Mas e nessa condição? E nessa condição? E nessa? E aí você vai murchando porque você vai começando a ficar sem argumentos bíblicos e você começa a pensar dentro dos seus conceitos emocionais. Pode-se ver bem claramente a qualidade desejável da ética cristã. Pode-se perceber que é a solução para os problemas do mundo. Pode-se aceitá-la mentalmente, mas na prática não pode ser vivido se Cristo não viver dentro das pessoas. Se você não tem Cristo, você não consegue pensar como Cristo. Você pode ler as Escrituras, decorar as Escrituras, mas você não vai conseguir colocar em prática. Segundo, quando entendemos o que ágape significa, refutamos amplamente a objeção de que uma sociedade baseada nesse amor seria um paraíso para os criminosos e que isso significa simplesmente deixar o malfeitor fazer o que quer. Se eu amo os meus inimigos e eu sou perdoador, a sociedade ela virá uma tremenda bagunça. Esse é o pensamento humano. Se buscarmos somente o sumo bem do homem, é bem possível que tenhamos de resisti-lo. É bem possível que tenhamos de castigá-lo, é bem possível que tenhamos de agir com severidade diante com ele, para o bem da sua alma mortal. Você perdoar a pessoa, pensar no bem do próximo, não fala de libertinagem,
fala inclusive da correção, e a correção com a vara. Quando você vê Provérbios, o autor de Provérbios ele fala assim, que não afasta do teu filho a vara. É físico, não é violência no sentido de a pessoa ficar com tumor, com traumas, quebrar a cabeça, não é nada disso. Não é quebrar a vassoura, não é isso. Mas a repreensão, ela é algo que traz para o futuro da criança algo muito mais valioso do que dinheiro. No entanto, permanece o fato de que tudo quanto fizermos ao homem nunca será por vingança, nunca será uma simples retribuição, sempre será feito ou deverá ser feito com o amor que perdoa e que procura não o castigo do homem e muito menos a eliminação do homem, mas sempre o seu bem. Em outras palavras, esse amor agape, ele importa lidar com os homens conforme Deus lida com eles. Isso não significa deixá-los agir de qualquer maneira, segundo a sua vontade, mas segundo os princípios de Deus. Quando estudamos o Novo Testamento, descobrimos que o amor é a base de todo relacionamento perfeito no céu e na terra. Por isso que o relacionamento entre homem e mulher, ele tem que ser baseado em Deus. Já falei para vocês, quando eu aconselho casais, eu não estou preocupado com o relacionamento entre eles, eu estou preocupado com o relacionamento deles com Deus. Porque quando as pessoas elas entendem o papel deles no casamento, eles naturalmente eles se satisfazem em Deus. Claro que tem o emocional, claro que tem o físico, claro, mas o principal não é isso. O amor é a base do relacionamento entre o pai e o filho. Jesus pode falar do amor com que me amaste, João 17, 26. Eu amo vocês com o amor que Deus me ama. Jesus é o filho do seu amor. O amor é a base do relacionamento entre o pai e o filho. O propósito de toda a vida de Jesus era que o mundo soubesse que ele amava o Pai. Qual que é a linha mestra dos evangelhos? É Jesus Cristo falando, eu amo o Pai. É ele demonstrando o amor. Um amor primeiramente vertical e depois horizontal. Ele não tinha como manifestar esse amor horizontal se não houvesse um amor vertical. Por isso que na cruz ele fala, Pai, perdoa aqueles porque eles não sabem o que fazem. Mas esse amor pelo próximo, ele é baseado no amor que tem em Deus. Se você tem que desenvolver alguma coisa, você tem que desenvolver o amor. Estava falando com o Felipe, acho que uma semana, 2 atrás, e ele falava, pastor, vamos reiniciar, tal. Eu falei assim, não, cara, vamos fazer esse aqui que a gente está fazendo? Ele desenvolveu uma leitura na madrugada da palavra. Vamos continuar a desenvolver isso, vamos solidificar isso? Ele falou, amém, pastor, vamos continuar. Não adianta a gente querer colocar mais peso na estrutura, a gente tem que solidificar ela. Aquele andar está sólido, então eu posso passar para o próximo. E se você não quiser, Deus ele faz você passar para o próximo. É dever do homem amar a Deus. Vários textos que dizem sobre isso. Não é uma opção. Para você como cristão, eu amo ou eu não amo. Entenda que o nosso cristianismo é um cristianismo em que nós temos que amar a Deus independente do que Ele nos concede. Não é um amor de campanha por causa disso. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que receber algo em troca. Não é um amor que eu faça um carnê de Gideão para ajudar a obra de Deus porque eu tenho que receber algo em troca. É um amor que eu faço porque eu faço. E é o conceito de dízimo e de oferta. Essa semana uma pessoa veio aqui e falou assim, pastor, eu fiz um propósito com Deus, está aqui. Ó. Eu falei, como é bendita a sua oferta? Como é bendita? O que você está fazendo é uma demonstração de amor de Deus pela obra dele, pelas coisas que têm que ser feitas aqui na terra e também para mim. Eu recebi aquilo como algo muito forte, uma resposta muito forte de Deus falando assim, eu estou no controle. Independente dos irmãos que, eu não consigo, não dá, porque eu acho, eu estou isso. Deus ele faz a provisão dele. É uma demonstração do amor dele, para a obra dele, para a vida dele, as coisas dele e também para a minha pessoa. É dever nosso amar a Deus, independente da situação, independente da dor, independente da dificuldade. E é algo que nós temos que trabalhar na nossa vida. Você tem que usar a sua vida em prol de conhecer e praticar este amor.
O cristianismo não pensa em termos do homem finalmente se submeter ao poder de Deus. Pensa em termos de que ele finalmente se entrega ao amor de Deus. A submissão, ela faz parte da nossa vida, mas muito mais que a submissão é a entrega. Eu vou porque eu quero. Jesus Cristo, ele se submeteu à vontade do Pai, morrendo na cruz. Mas em todo o diálogo, quando nós estudamos João, nós vimos isso. Mostra Jesus Cristo, ele entregando. Eu dou a minha vida. Eu estou fazendo porque eu quero. Se eu quisesse, eu chamava tantas legiões de anjos e o Pai me livraria. Não precisa, Pedro, você pegar a espada. Se eu quisesse, mas eu não quero. Além de eu me submeter à vontade do Pai, eu me entrego à vontade do Pai. O cristianismo não pensa em termos do homem finalmente se submeter a Deus, do poder de Deus. Pensa em termos de ele finalmente se entregar ao amor de Deus. Não se trata da vontade do homem ser esmagada, mas do seu coração ser quebrantado. É diferente. Não é uma coisa que você faz na marra, mas você faz porque você quer. A força motriz da vida de Jesus era o amor pelos homens. Jesus realmente é aquele que ama as almas. Ele é o bom pastor. O bom pastor, ele entrega a vida pelas suas ovelhas. Salmos 23 fala lá da parábola do bom pastor. É Cristo. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o amor que Deus espera que você tenha. Talvez você não consiga estar longe disso, como eu também estou. Mas você olha para essa meta e fala assim, eu vou perseguir este alvo. A essência da fé cristã é o amor de Jesus. Aquele que se entregou, aquele que se despojou, que tinha toda a glória e majestade e vem para a terra e se submete a uma situação sem precisar o fazer, mas ele faz com alegria, porque ele sabe que sem essa manifestação de amor dele, nós estamos perdidos. Assim como Jesus ama as almas, assim também o cristão ama Cristo. O Novo Testamento tem muita coisa a nos dizer acerca do amor de Deus pelos homens. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para morrer. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele é universal. Ele amou sim o povo de Israel, mas em algum momento da história ele incluiu a minha vida e a sua vida, e ele fala que nós somos como ramos que são enxertados na videira. E a partir do momento que são ramos enxertados na videira, eles passam a ser ramos da videira. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Não que Deus abandonou o povo dele porque ele não quebra a sua aliança. Algo vai acontecer com Israel. Mas, por enquanto, você está salvo. Ou melhor, a partir da sua ligação com a videira, você está salvo. Depois que ele se reconciliar, digamos assim, o povo se reconciliar com ele, ele vai continuar te amando. Ele vai continuar cuidando de você. O amor de Deus, ele é sacrificial. A prova do seu amor é que deu seu Filho em prol dos homens. A garantia do amor de Jesus é que ele nos amou e se deu por nós. Qual que é a garantia de você estar lá no dia do juízo, perante o Senhor? O sacrifício do Cordeiro. Quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos fazendo a memória anual disso. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós fazemos trazemos a memória à volta de Cristo, o sacrifício dele, semanalmente, em outras igrejas mensalmente, algumas igrejas apenas na Páscoa, não importa. A garantia do amor de Jesus Cristo é que ele nos amou e se deu por nós. O amor de Deus é um amor misericordioso. Por que é misericordioso? Porque a gente não merece. Ele olha pra gente e fala assim, tadinho deles, deixa eu derramar meu amor. Ele não é um amor ditatorial, não é um amor possessivo, de modo dominante, é um amor desejoso de que você vá bem. É um amor do pai que cuida do filho, que cuida dos filhos. Ele pensa em você, ele cuida de você. E se ele tiver que te repreender, ele repreende também em amor. O amor de Deus é um amor fortalecedor.
Nele e através dele o homem torna-se mais que vencedor. Romanos 8,37. Em todas as coisas, Romanos 8,37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Independente da luta e dificuldade, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é um amor abrandador, é um amor ultraprotetor que torna o homem fraco, é o amor que produz heróis. O amor de Deus manifestado no seu coração, ele produz pessoas fortes, pessoas que ajudam os outros, heróis. Heróis. O amor de Deus, ele salva e santifica. Salva da situação do passado e capacita o homem a enfrentar as condições do futuro. O que Deus faz com você, o que Ele permite para você, é para que você esteja capacitado com o futuro. O amor de Deus é um amor que galardoa, presenteia, premia. Nesta vida ele é algo precioso e as suas promessas elas não são apenas para esta vida, mas também para a vida futura. Deus ele cuida de você hoje, cuidou no passado e vai cuidar no futuro. O amor de Deus é um amor que disciplina. Hebreus 12:6. Hebreus 12:6. Diz assim: porque o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita a todo filho a quem recebe. Açoite é bater forte. É fazer o que for necessário para corrigir. O amor de Deus é o amor que sabe que a disciplina é a parte essencial do amor. Igrejas, cristianismo com a liberdade de você fazer o que você quer, não é cristianismo. Por isso que as igrejas que são essencialmente cristãs, em uma grande maioria, elas não estão cheias. Porque não oferecem o que as pessoas querem. Quando eu estudava administração de empresas, tinha uma matéria chamada de economia, que falava assim que tem a lei da demanda e da procura. Se você oferece algo que todo mundo quer, todo mundo vai comprar. E aí o que acontece é que você pode aumentar o preço dependendo da quantidade que está sendo oferecida. Se você tem muita oferta, o que acontece é que o preço ele cai. A igreja é também assim. Se você oferece algo que está na onda, na moda, as pessoas falam, eu quero. Minha esposa estava falando lá de um palestrante lá, cristão lá, pseudo-cristão, né? Que ele reúne milhares de pessoas nas lives dele na madrugada. Por que atrai assim? Porque ele oferece o que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam ouvir. Precisar ouvir não é agradável. E o que eu quero? Isso é bom. O Novo Testamento tem muita coisa a dizer acerca de como deve ser o amor do homem por Deus. O amor de Deus também, o amor também deve ser um amor exclusivo. Não há espaço para outros deuses. Não há espaço para o meu querer e a minha vontade. O amor de Deus ele é exclusivo. Então, às vezes, eu repreendo pessoas que no dia do Senhor eles decidem fazer coisas que não são para se fazer no dia do Senhor. Eu falo, você está errado. Você tem 6 dias na semana para você fazer o que você quer. Domingo de manhã, poxa, pastor, eu estava com sono. Por quê? Eu fui sair, voltei, era 4 horas da manhã. Está errado. O amor de Deus é alicerçado na gratidão. Olhe para a sua vida. Não para o que está faltando, mas olhe para a sua vida. Onde você mora. Olhe para a sua mão e veja que você tem 5 dedos na mão. Em tempos de Covid, isso é difícil de você falar que todo mundo tem.
Ou eu consigo respirar sem oxigênio, sem estar entubado. Acabando a nossa escola dominical, ou você vai pedir comida, ou você está lá com a sua despensa, lá você vai fazer um alimento. Olhe com gratidão. Os dons do amor de Deus exigem em troca a totalidade do amor dos nossos corações. Não se prenda a coisas materiais. O amor de Deus, o amor por Deus é um amor obediente. Repetidamente, o Novo Testamento mostra que a única maneira de podermos comprovar que amamos a Deus é oferecendo a nossa obediência. Ele não pede uma obediência parcial. Fica com a sua obediência parcial. Fica com os seus recursos que você se ansioso, angustiado. Fica com eles. Falava com uma pessoa do dia, você está angustiado? Fica com eles. Gasta com você. Usa os teus recursos com você. Sacia o desejo do seu coração. Deus não precisa. Parece um antidiscurso. Eu falo que na igreja precisa de recursos para sobreviver. E eu falo para você, se você tem realmente essa ansiedade no coração, se você realmente não confia em Deus, fica para você. Se alega, gasta tudo. Porque Deus ele não precisa. Essa obediência, ela tem que ser obediência incondicional. É uma prova do amor de Deus. Seu por Ele. Não consigo. Amém. Fica. O amor nosso por Deus tem que ser um amor comunicativo. O fato de amarmos a Deus é comprovado em ajudarmos o próximo. Como que você mostra que você ama? De uma forma prática. Não é só na palavra, é praticamente. A falta em ajudarmos os homens comprova que o nosso amor por Deus ele é falso. 1 João 3,17 fala que se você diz que ama a Deus e você não consegue provar, é mentira que você ama a Deus, você ama a você mesmo, mais ninguém. A obediência a Deus e a ajuda amorosa prestada aos homens são duas coisas que comprovam o nosso amor. Como que você mostra que você ama a Deus? Sendo obediente à sua palavra. Amando o próximo. Demonstrando de uma forma prática que você ama a Deus, que você não vê, ajudando aquele que você vê. A obediência a Deus e a ajuda amorosa prestada aos homens são duas coisas que comprovam o nosso amor. Vamos ver algumas características desse amor cristão. O amor cristão, ele é sincero. Não tem segundas intenções. Não é interesseiro. Não é uma gentileza superficial que serve de máscara para a amargura interior. É um amor que ama com os olhos e coração abertos e é muito difícil para a gente. Mas não quer dizer que você não tem que olhar para isso como uma meta e continuar perseguindo. E conforme você vai caminhando, você vai se despojando dessas amarguras, desse pecado, e você não está na plenitude, mas você caminha em direção a ela. O amor de Deus, ele é inocente. O amor cristão nunca prejudicou alguma pessoa. O falso amor pode ferir de duas maneiras, pode levar ao pecado ou pode ser superpossessivo e superprotetor. O amor materno, por exemplo, ele pode se tornar sufocante. Aquele amor que as pessoas dizem que é o amor de Deus, ele pode se tornar sufocante. O amor de Deus, ele é generoso. Há dois tipos de amor. O amor que exige e o amor que dá. O amor cristão é o amor que dá, porque é uma cópia do amor de Jesus. João 13,34. João 13,34 diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. O Senhor, ele estabelece a forma do amor que Ele quer que seja praticado. Não é qualquer amor, é o amor que Ele define como padrão. O amor de Deus, ele é prático. Não é meramente um sentimento. Que nem nós falamos da
do pai da Menísia e talvez você se compadeça com ele. Ore. Ore pela Lurdinha, ore pela Diane. O pastor está orando há tanto tempo. Continua orando. Continua apresentando a Deus. O amor de Deus, ele é um amor prático. Não se limita a votos piedosos. É o amor que resulta em ação. O amor de Deus, ele é longânimo. Ele resiste às coisas que tão facilmente o transformam em ódio. Hoje, a gente vê o amor passando de amor declarado num altar por ódio em poucos meses. Não é o amor cristão, é o amor emocional. O amor traz o aperfeiçoamento da vida cristã. Com a manifestação do amor de Deus, você se torna uma pessoa melhor. Se isso não está acontecendo, talvez você não esteja vendo, mas esteja. Pergunte às pessoas: você vê Cristo em mim? Se a gente estivesse na igreja agora, eu ia perguntar, olha para o teu irmão e fala: você vê Cristo em mim? Talvez alguns abaixassem a cabeça. Talvez alguns não tivessem nem a coragem de perguntar. Mas você vê Cristo em mim? Essa é uma pergunta para você nesta manhã. Não há nada mais sublime nesse mundo do que amar. A grande tarefa de qualquer igreja não é primeiramente aperfeiçoar suas construções. O principal não é a gente ter uma igreja bonita. Não é ter uma internet na igreja. Não é você ter cadeiras confortáveis. Não é ter... Não, o mais importante é que você, como indivíduo, saiba amar. Aprenda a amar. Independente da estrutura, independente da liturgia, independente da música, independente da vestimenta que a gente viva, nós temos que aprender a amar. A grande tarefa que nós temos é aperfeiçoar o nosso amor. E aperfeiçoando o nosso amor, nós aperfeiçoamos o quê? A nossa vida cristã. O mundo carece de vidas que se aperfeiçoam na vida cristã. Sua grande tarefa é aperfeiçoar o seu amor. Finalmente, o Novo Testamento, ele afirma que há certas maneiras, segundo o amor, pode ser mal orientado. Primeiro, o amor pelo mundo, ele é mal orientado. 1 João, capítulo 2, verso 15. João, capítulo 2, verso 15. Diz assim, 1 João 2,15, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você se preocupa com as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Não estou dizendo para você ficar sentado, para você não estudar, para você achar que tudo cai do céu, nada disso. Mas uma coisa é você conviver no mundo e outra coisa é você amar o mundo. O amor do mundo é mal orientado. 2 Timóteo 4,10 fala de um personagem chamado Demas, que em outras epístolas fala assim, Demas, o irmão amado. E aí aquele homem que se decidiu andar com Paulo, ele começou a ver que outros sacerdotes tinham mais dinheiro, recursos, honra. E junto com o apóstolo Paulo era só peia, só perseguição. Aí o coraçãozinho dele foi esfriando. Em 2 Timóteo 4,10 fala que Demas amou o mundo e abandonou o apóstolo Paulo. Aquele que teve o privilégio de andar com o maior apóstolo de todos, o homem abaixo de Cristo, no Novo Testamento, ele abandonou porque ele amou mais o mundo. O homem pode amar o tempo a ponto de se esquecer da eternidade. Às vezes você se preocupa tanto com o dia de hoje, com o teu futuro, que você esquece a eternidade. Você está investindo. Eu preciso de um recurso, eu preciso de uma aposentadoria, eu preciso, e não há problema em relação a isso. Programe-se. Faça os seus planos, mas se submeta a Deus. E entenda que mais importante do que a tua vida aqui na terra é a tua vida na eternidade. O homem pode amar as recompensas desse mundo e se esquecer dos galardões por vir. Não, olha que bom, eu comprei um carro, eu comprei uma moto, eu comprei um caminhão, eu comprei uma carreta, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu tenho, eu posso, eu vou e eu faço. E aí você esquece que o mais importante
não é as coisas que perecem aqui na terra, mas são aquelas que são no futuro por vir. O homem pode amar o mundo de tal maneira que ele aceita os padrões humanos e mundanos e abandona Cristo. Dependendo do que você faz, como você vive. Eu estou num grupo de amigos, de homens, se eles falam de pornografia, eu também falo. Se eles enchem a cara, eu também encho. Eu adoro compartilhar uma pornografia, porque aí as pessoas vão falar assim, esse aí é machão. Que vergonha. Que mau testemunho cristão, que coisa ridícula. Você querer viver com os pés no mundo e os pés no caminho do Senhor. Não existe isso. Os padrões mundanos fazem com que o teu amor ele seja mal direcionado. O amor ao prestígio pessoal também é mal orientado. Fariseus e escribas amavam os assentos principais nas sinagogas e os louvores dos homens. Lucas capítulo 11, verso 43 fala deste amor que eles tinham. Ele fala assim, olha como eles são religiosos. Isso também é mal orientado. Isso também não é abençoado. A pergunta do homem não deve ser o que os homens pensam sobre isso, mas o que Deus pensa sobre isso. Quando você age como você age, claro que vale para mim também. Você pensa no que os homens pensam ou no que Deus pensa? Quando você bebe, quando você fala um palavrão, fora da igreja. Quando numa roda de amigos você está lá soltando toda a sua carnalidade. Você pensa, tomara que alguém não me veja? Ou Deus está me vendo e eu tenho que agir de uma maneira conforme? Terceiro, o amor pelas trevas e o medo da luz são consequências inevitáveis do pecado. Se você teme mais as lutas e as dificuldades do que ficar longe da luz, isso também é perigoso. As pessoas, elas no início da vida da igreja cristã, elas aceitavam a Cristo, vinha a perseguição, não, eu não aceito não. Passou a perseguição, agora eu aceito de novo. E aí meu pai usava uma expressão que a Bíblia diz que é cochear, né? Que é você ficar de um lado para outro, que ele fala assim, parece couro de joelho, em que você vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o outro. Como é o seu cristianismo? O que é o seu cristianismo? Ele é um cristianismo que está preocupado com as coisas do mundo? O amor pelas trevas e o medo da luz são as consequências inevitáveis do pecado. João 3,19. Estamos finalizando. João 3,19. Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que você ama mais? A sua vida na terra ou a sua vida na eternidade? Assim que o homem peca, já tem algo para esconder. Então passa a amar as trevas. Quando você peca e não se arrepende, você está falando assim, eu amo aquilo que eu fiz. Isso não pode ser exposto. Porque, quem sabe, eu não quero praticar de novo isso. Ninguém pode ficar sabendo. As trevas podem ocultá-lo dos homens. Pode ser que você engane a mim. Pode ser que você engane o seu pai, a sua mãe. Pode ser que você engane o seu chefe no trabalho, a sua esposa, o seu marido. Nós enganamos os homens. A arte de enganar é algo que é muito utilizada pelos seres humanos nos dias de hoje. Eu prefiro enganar. Mas será que você engana Deus? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Tudo que você faz, escondido dos homens, é patente aos olhos do Senhor. Davi, quando tomou a esposa de Urias, Batseba, e ele foi lá e ele foi repreendido duramente pelo profeta, e Deus falava assim, você agiu errado, e aos olhos dos homens você quis esconder, mas eu quero dizer para você que o seu pecado, ele vai ser exposto para todo mundo. E aí o que acontece na sequência é que o filho dele, ele tem relação sexual com as concubinas de Davi, e eu não vou entrar no mérito disso, de segunda palavra.
à luz de todo mundo. Finalmente, podemos dizer que o amor cristão ele manifesta-se quando Cristo ele é novamente encarnado através de uma pessoa que se entregou totalmente a Ele. Como que o amor de Deus ele pode se manifestar na Terra hoje? Através de você. Através de você. No seu falar, no seu pensar, aonde os seus olhos passam, nas decisões que o seu coração toma. Nós temos esta obrigação, esta missão. Fazer conhecido o nome do Senhor por toda a terra. Não só através de palavras, mas através de decisões. Decida hoje amar com o amor de Cristo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo estudo dessa primeira graça do Espírito Santo, que é o amor. Amor que nos constrange. Amor que nós não entendemos. Amor que nos é, Pai querido, colocado no coração e a qual nós temos que lidar todos os dias. Que nós possamos, Pai, primeiramente entender este amor agape e manifestá-lo em relação ao Senhor e também em relação ao nosso próximo. Que o nosso amor ele seja manifesto não apenas de palavras, mas também através de ações e atitudes reais. Eu entrego nas Tuas mãos, Pai, esta primeira graça do fruto do Espírito, pedindo a Ti que o Senhor possa, Pai, gerar nos corações mais e mais deste amor também e a começar pela minha vida, Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.